forro de 2 lugares, nós vamos fazer a almofada, as 2 almofadinhas auxiliares que vai nesse sofá, tá? Ela vem com as partes escrito frente e trás da almofada, que é cortado do mesmo tamanho. São 2 partes dessa por almofada. Ela vem com um pique de marcação. A faixa do zíper, essa daqui já está pronta, porque como eu peguei essa peça para fazer o vídeo de uma colega de trabalho, ela já tinha iniciado esse processo, então já está feito. Então vai vir aqui as faixinhas do zíper, que são as mais estreitas, a gente vai pregar dessa forma aqui, ó, como é o padrão para todas as nossas almofadas, e ela tem a faixa do fundo, todas elas vêm com pique, tá? Todas elas vêm com pique, é só seguir o pique na distribuição. Estando fechada, colocado o zíper, nós vamos pregar a faixa do fundo. Lembrando que é importante a gente fazer a costura de 1 centímetro na lateral, pode usar o guia. E aqui em cima do zíper de todas as faixas, a gente precisa fazer um retrocesso de reforço para que a peça aguente o atrito do cursor ao longo do tempo de uso na casa do cliente, tá? A gente fecha essa faixa, sem torcer, olha bem para ver se não ficou nenhuma das partes torcidas. E a gente vai fechar essa almofada agora. E eu gosto de fazer ela da seguinte maneira, eu gosto de começar ela nesse cantinho aqui, ó. Então, eu coloco o pique com o pique. Então, se esse pique tá aqui, eu vou colocar ele para ficar do mesmo lado da onde tem o pique na faixinha do zíper, que indica que esse pique vai para baixo, porque geralmente o zíper é para baixo nas almofadas, tá? E é que a gente tá com um material de linho, mas no caso se fosse suede ou veludo, a gente teria que bater pelo. E geralmente o pique ele indica que vai para baixo. Então aqui no caso, se fosse de suede ou veludo, já iria bater pelo. Eu gosto de começar pela lateral. Eu faço o canto da lateral aqui, ó. Aqui eu sempre passo a peça, sempre passo aqui, ó, 1 centímetro da emenda da costura aqui, que é onde eu vou parar a agulha para virar 1 centímetro de tecido, conforme a gente faz a costura. Faço a volta do zíper toda. Aí aqui agora a gente vai fazer a distribuição desse material. Como que faz a distribuição desse material? Porque essa faixa aqui, ela é inteira, a faixa de fundo. Então, ela tem que dar os 3 lados que sobraram pra gente fazer. Então, eu gosto de fazer assim. Eu venho aqui, ó, e coloco na mesma tensão os 2 tecidos, na mesma tensão. Seguro aqui no canto e faço essa lateral aqui. Com 1 centímetro de costura. Viro. Ando mais ou menos uns 10 centímetros aqui e paro. Venho aqui do outro lado, na outra lateral da faixa, e faço a mesma coisa. Distribuo com a mesma tensão as 2 partes, né? Tanto a frente quanto a costa, quanto a faixa. Aí aqui, ó, vai sobrar só esse pedaço pra gente distribuir essa faixa. Esse material tá cortado do tamanho certinho, mas às vezes o linho, ele não vem com a trama bem selada, então ele estica um pouco. Por isso que eu gosto de fazer esse truquezinho de distribuir o franzido. Mas a questão não está nem em fazer a primeira parte, a questão está em fazer a segunda parte. Por quê? Na hora da gente pregar o segundo tampão aqui da almofada, frente, costa ou tampão, conforme a linguagem usada aí por cada um, a gente precisa se preocupar em casar as pontas da parte de baixo dessa faixa. A primeira parte, que seria, vamos dar o nome de frente, com as costas. Porque se eu colocar numa tensão diferente, na hora que a gente finalizar essa almofada, ela vai estar torta na parte da faixa, que no caso seria a faixa de cima e a gente chama de fundo, né? Mas aqui, ó, então agora o que eu venho fazer, ó? Fiz lá, né, a segunda parte agora, e agora eu vou vir aqui, eu vou distribuir na mesma quantidade de tecido, ó, na mesma tensão. Automaticamente,
ela já vai fazer o vinco certinho, retinho aqui, ó. Porque na hora que eu parar a agulha aqui, ela não vai torcer a lateral. Então eu faço isso, eu seguro essa peça, venho com a costura para ela não sair do lugar, porque aqui ela já tá na medida para não ficar torcida, para não ficar torta. Paro a agulha e repito a operação do outro lado. Porque assim eu tenho certeza que a almofada não vai ficar torcida, o canto da almofada não vai ficar torto e não vai dar reprova do meu material. Vou só finalizar para a gente ver como que ficou essa almofada, para ela não ter ficado torta e ter dado tudo certo. Ó, tá vendo? Ela não sobra material nenhum se você distribuir certinho aí. Conforme a sua máquina também, né? Porque às vezes tem máquina que puxa mais, que empurra, então depende disso também. Finalizei aqui agora, ó, o fundo dela. Eu vou dar uma afastadinha. O fundo da almofada ficou retinho, tá vendo? Ele não torce, ó, ele não entorta. Se a gente dobrar ele aqui, ó, ele não fica com um bico, ele fica certinho pra dentro na lateral, tá vendo, ó? Ele deita aqui certinho e ele deita aqui certinho. Opa, aí não deu pra ver, ó. Tá vendo? Na hora que a gente dobra, sinal de que ele ficou retinho. Se eu dobrar pra cá, ó, nessa parte aqui, o biquinho também vai deitar aqui, ó, retinho e ele não vai ficar torto. Se ele ficasse torto, provavelmente ele iria dobrar assim, tá? Mas a gente visualmente olhando aqui, ó, a gente percebe que não torceu. Isso é importante para não dar reprova, tá? Então a gente faz usando esse jeitinho. Finalizou, não precisa desvirar, não precisa rebater. E aqui a gente encerra o modelo do sorro, ok?